Olá, boa noite, tudo bem com você? Meu nome é Fabiano Caetano e hoje eu vou começar a minha série de vídeos sobre como você se tornar um projetista mecânico de ponta. Primeiramente, quero aqui reiterar que, como eu disse lá no grupo, você formar projetistas mecânicos através de cursos online, isso não existe. É uma tremenda enganação. Por isso, não caia nessa. Eu vejo aí nos grupos também, de forma geral, vários profissionais com experiência dando diversas dicas do que fazer para se tornar um projetista mecânico. Mas se você analisar de uma forma geral, são dicas genéricas que, de fato, não te dizem um caminho correto a trilhar. Não quero aqui também, pessoal, criticar de forma nenhuma quem está lá dando dicas, tá? Até porque algumas são muito valiosas de verdade. Mas para quem já tem uma certa bagagem. Agora me diga aí você, que está começando na área agora, ou que é um simples desenhista, ou até mesmo já está há um certo tempo na área e não consegue engrenar. Não tem sentido o que eu estou falando? Comenta aí no vídeo. Eu posso garantir para você que o mercado precisa demais de projetistas mecânicos de verdade. Tá faltando profissional no mercado. Demais, demais de verdade. Alguns se acham projetistas mecânicos. Já outros têm a exata noção que precisam aprender muito até chegar lá. Mas aí você vai estar se perguntando, tá, mas quem é você que se diz capaz de revelar todos os segredos? Bom, se eu fosse você, eu também teria essa dúvida. Por isso mesmo que agora eu vou contar o que esses 20 anos de experiência me deram e me tornaram uma autoridade, uma referência quando se trata de projetos mecânicos. Comecei minha vida profissional em 1996, aos 14 anos de idade. Até nem sei se tinha alguém vivo aí nessa época aí no grupo. Bom, lá entrei como auxiliar de produção. Logo comecei a trabalhar em uma retífica e me tornei um retificador. Ali permaneci por 4 anos. Em 2000, comecei meu curso técnico em mecatrônica no Senai. Logo, já comecei a fazer estágio numa empresa de automação industrial. Mas aquele mundo ali era tudo muito novo para mim, eu não entendia quase nada. Aliás, me lembro até hoje a primeira vez que eu entrei numa sala de engenharia. Tinha um japonesinho lá trabalhando com AutoCAD. Uau, achei aquilo incrível e realmente era incrível de verdade, era muito incrível. E ele me perguntou se eu conhecia alguma coisa de AutoCAD. Eu falei, eu sei desenhar algumas linhas. Então ele falou, pratique e eu te dou uma oportunidade. Então em casa eu peguei uma apostila e comecei a desenhar. Quando eu vi que estava num nível aceitável, fui falar com ele e ele me deu a chance. Mas claro, eu era muito novo. Então ali ele só deixava eu desenhar peças, pecinhas, mesinhas, suportezinhos, coisas simples. Nessa empresa eu permaneci por 3 anos. Depois eu tive uma oportunidade de trabalhar em uma ferramentaria que fabricava fresas, brocas, limas rotativas, ferramentas com insertos intercambiáveis, sempre na área de engenharia, tá, pessoal? Ali permaneci por mais 2 anos. Aí eu tive a oportunidade de entrar numa empresa que fabricava peças automotivas para o mercado em geral. Ali sim eu comecei a ter uma exata noção do que era começar a se tornar, começar a se tornar um projetista mecânico de verdade. Pois ali tinha que desenvolver desde o molde da fundição até dispositivos de medição final do equipamento, final de linha, né? Então ali desenvolvia dispositivos de usinagem, moldes de fundição, máquinas para usinagem, furação, dispositivos de usinagem. Era uma gama bem grande de equipamentos, fora o desenho do produto em si. Então era bem completo. Ali permaneci por mais 3 anos. Aí tive a oportunidade de ir trabalhar numa empresa de implementos rodoviários. Mas foi ali no ano de 2008, onde aconteceu a tal da marolinha. Não sei se vocês lembram, se alguém aí está lembrado. Então eu entrei ali por meados de fevereiro, março. Quando foi final do ano, acabei sendo demitido por causa da crise. E logo tive a oportunidade de voltar a trabalhar numa empresa de automação industrial. Mas devido à crise, a situação que estava, eles não podiam me registrar. E eu estava acostumado a trabalhar registrado desde os meus 14 anos de idade.
Então já tinha criado isso, né? Não que seja uma coisa ruim, tá, pessoal? Não quer dizer que isso de forma nenhuma é ruim. Mas ali também comecei a trabalhar, de novo, voltar para a área de automação industrial, desenvolvimento de máquinas especiais, dispositivos especiais. Só que nessa empresa eu não tinha um projetista de referência para me ajudar. Então vários elementos mecânicos que eu tinha que aprender a mexer, eu não tinha noção nenhuma como que funcionavam, nem como noção como defini-los, né? Então ali eu sofri bastante. Mas foi uma ótima escola para mim. Ali eu fiquei 2008, 2009, 2008, um ano e meio aproximadamente. E aonde que eu tive a grande chance da minha vida a trabalhar por conta, como PJ. Claro que quando eu entrei nessa empresa aí e trabalhava como freelancer, até mesmo porque na época nem MEI existia. E quando eu tive essa oportunidade em 2009 de ser PJ, aí sim, eu comecei a ter a oportunidade de trabalhar com ordem de compra, com emissão de nota fiscal, com contratos, e comecei a ter um rendimento que eu jamais tinha visto antes na minha vida. Para vocês terem uma ideia, eu consegui construir minha casa em um ano. E ali, na verdade, como eu não estava acostumado a trabalhar por conta, o que eu pensei comigo? Bom, que seja eterno enquanto dure. A hora que acabar esse sonho, eu simplesmente vou lá, atualizo meu currículo e me ficho em alguma empresa de novo, sem problema algum. Mas aí Deus foi me abençoando, os trabalhos foram surgindo, meu trabalho foi sendo divulgado de boca em boca, sempre com muito compromisso, com muita dedicação. E hoje já fazem 11 anos que eu trabalho como PJ. Eu não me considero um freelance, porque um freelance, é um MEI. Eu tenho uma empresa de projetos mecânicos, porque eu emito nota fiscal, eu só trabalho a partir que tenha ordem de compra e só sob contrato. Me especializei em máquinas e dispositivos especiais, que são equipamentos que servem geralmente para um trabalho específico, não é uma produção seriada. Também tenho clientes que têm máquinas que são seriadas. Também atendo sem problema nenhum. Até porque elas te dão grandes oportunidades de você deixá-las mais baratas, aumentar a produtividade. É bem legal também. Eu vejo muitas pessoas aí falando, foque numa coisa só, quem faz tudo não faz nada. Não, eu até concordo que quem faz tudo não faz nada, mas você pode fazer várias coisas. Até porque, pelo que vocês já perceberam, minha especialidade, como eu já disse, são equipamentos especiais, como máquinas e dispositivos, né? Não é minha área, moldes, estamparia, não é minha área. Talvez até por causa dessa limitação que eles digam isso. Mas isso me deu até a oportunidade para atender vários setores. Automotivo, aéreo, linha branca, alimentício, militar, agrícola, componentes elétricos, cremes e perfumes, rodoferroviários, usinas e metal mecânica de forma geral. Tenho uma carteira atualmente com mais de 20 clientes ativos, fora aqueles que aparecem lá 1, 2 vezes por ano. Então eu posso garantir para você, é uma profissão muito gratificante de verdade. Agora que vocês sabem um pouco da minha história como projetista mecânico, creio eu que esteja apto para falar com propriedade desse assunto tão interessante. Com a minha experiência, o que eu posso é iluminar o teu caminho, mas é você que terá que trilhá-lo. Eu não me lembro bem em que momento que eu me tornei um projetista de verdade. Na verdade, a conclusão que eu cheguei, o que eu demorei de verdade, foi para me tornar uma referência em projetos mecânicos. Há anos atrás eu tinha várias dúvidas do que eu realmente precisaria saber para me tornar um projetista de verdade. Fazendo algumas análises, tirando algumas conclusões, vivendo experiências, eu cheguei a algumas conclusões. E eu queria aqui ler para você sem problema nenhum. Vamos lá? Dica número 1. Antes de você ser um projetista, se preocupe em ser um ótimo desenhista. Dica número 2. Um projetista ele tem que conhecer de processo de fabricação, porque se o que você projeta não pode ser fabricado,
Você não é um projetista. Dica número 3. Se você não sabe definir o norte do teu projeto, você vai rodar e não vai sair do lugar. Vai demorar bem pouco tempo para quem te contratou perceber que na verdade você não é um projetista mecânico. Na realidade, você é um charlatão. Dica número 4. Se você não conhece de elementos de máquina, você não é um projetista mecânico. Dica número 5. Se você não conhece de tecnologia de materiais, tipos de tratamentos térmicos, você não é um projetista. Dica número 6. Se você não sabe definir os parâmetros de elementos mecânicos como cilindros pneumáticos, hidráulicos, guias, motorredutores e mais uma enorme gama de elementos mecânicos, você não é um projetista mecânico. Dica número 7, talvez a mais preciosa nesse momento. Se você acha que já sabe de tudo, você jamais será um projetista mecânico. Até porque quando o assunto é projetos mecânicos, é um eterno aprendizado. Essas dicas fazem sentido para você? Comenta aí. Mas aí, nesse momento, você deve estar se perguntando. Inclusive, comente aí no vídeo. Tá, mas para eu ser um projetista, eu não tenho que saber utilizar softwares 3D de desenho? Esse é um fato que complementa até a nossa dica número 1 lá, tá? Que antes de você ser um projetista, seja um ótimo desenhista. É sim uma coisa necessária, mas não essencial. O que nós temos no mercado hoje são muitos especialistas em softwares 3D. Para você ter uma ideia, eu posso pegar qualquer um desses, o SolidWorks, Inventor, CATIA, o NX, o Solid Edge, o AutoCAD, o ProE, qualquer um deles. E posso desenhar um prédio inteirinho, utilizando paredes de espessura de 1 milímetro. Mas agora eu pergunto para você, é possível fabricar um prédio que tenha paredes de espessura de 1 milímetro? Claro que não. Inclusive, eu tenho aqui até uma história para relatar para vocês que eu me lembro que aconteceu há 2 anos atrás aí, quando um cliente meu me contratou para ajudar a fazer um projeto grande para um cliente nosso, uma linha bem grande, uma linha automatizada. Então, como o trabalho era muito grande, nós precisávamos de mão de obra. E na época a gente não encontrava. Para você ter uma ideia, a gente foi encontrar um rapaz que sabia utilizar o CATIA lá em São Carlos, no interior de São Paulo. Só para vocês terem uma ideia. Hoje eu, por exemplo, a gente está localizado em Curitiba, né? Por isso que eu falo lá em São Paulo. E quando esse rapaz chegou na empresa para nos ajudar, ele até conhecia os comandos básicos do CATIA, de modelagem, de detalhamento. Mas era inclusive um rapaz já formado em engenharia, tá? Mas assim, ele ficava o dia inteiro no celular, brincando, falando besteira, falando com a namorada. E trabalhar mesmo, ele também não era bom de trabalho. Não era bom de projeto para operar o CATIA, né? Que era o software que a gente estava utilizando, que era o CATIA na época. Também tinha um outro que ele já era mais sério, era mais comprometido, mas também não sabia trabalhar com o CATIA. Eu sei que na época esse meu cliente acabou contratando um outro homem já de mais idade, de 45 a 50 anos, para nos ajudar, que esse já, pelo currículo dele, conhecia bem de CATIA. Mas o que aconteceu nesses 3 casos? O que tinha em comum nesses 3 casos? O que tinha de diferente e o que tinha em comum nesses 3 casos? Vou te explicar um pouco. Então, o primeiro, como eu disse, veio de São Carlos, ficava só brincando e falando com o namorado, e também não sabia operar direito o CATIA, de uma forma que a gente precisava. O segundo já era comprometido, mas não sabia quase nada do CATIA, mal sabia ligar o software. Abrir, né? Ligar? Não, abrir o software. E esse terceiro, aonde a gente acreditava que realmente ia conseguir nos ajudar a cumprir aquele trabalho daquela linha grande, na verdade a gente até deu uma esteira para ele trabalhar, que tinha uma elevação com roletes, mas não desenvolveu. O que tinha em comum entre os 3 é que nenhum dos 3 era um projetista de fato.
mas a gente não tinha opção. E a história é tão triste que tinha momentos que chegava a ser cômica. Porque quase nada que eles faziam já nos ajudavam, nem que fosse 0,5% a não tomar o nosso tempo naquilo que a gente estava focado na linha. Para vocês verem como falta profissional no mercado. E quando esses especialistas em softwares caem no mercado, a decepção é muito grande de verdade. Mas não se desespere. Para solucionar esse grande problema no mercado nacional, eu tenho as ferramentas. Também aqui não quero te prometer que você vai virar um projetista do dia para a noite, tá ok? Mas eu consigo com certeza encurtar o seu caminho. Aliás, quando você atingir um nível 5 estrelas de projetos mecânicos, vai ser muito gratificante para você, tanto financeiramente quanto pela referência de pessoa que você vai se tornar, de profissional. Nos vídeos futuros da série, eu vou me aprofundar mais em softwares de desenho, dizer por que você usa esse, em que situação é melhor usar aquele. Isso também é muito importante para você saber em qual que você vai começar a atuar. A minha função aqui é mostrar o jogo por trás do jogo para você. É abrir a sua mente para você trilhar um caminho seguro nessa profissão tão maravilhosa. Aliás, com o passar da série, além das aplicações práticas, dependo também do que vocês aí, do comentário de vocês, o que vocês querem que eu esteja mostrando, tá, pessoal? Claro que aqui não é uma formação de projetista mecânico online. Minha função aqui é dar uma base forte para você ter o teu caminho encurtado para seguir essa profissão. Por isso mesmo que eu preciso que vocês fortaleçam o canal junto comigo. Se inscrevam no canal, compartilhem o vídeo, deem um like no vídeo. E você que está aí também agora assistindo e ainda não faz parte do nosso grupo do WhatsApp, pode pôr teu número aí nos comentários que eu vou te adicionar com o maior prazer. Críticas construtivas também são super bem-vindas. Me dê a chance de eu mudar a sua vida. Vamos fortalecer esse canal, vamos fazer ele crescer para que ele cada vez mais vá dando mais e mais dicas para que você se torne cada vez melhor. E para finalizar, para um projetista, toda sabedoria é limitada. Já a sua imaginação, essa sim, pode te levar às galáxias. Boa noite a todos, uma boa semana e até o próximo vídeo. Tchau, pessoal!